Caro torcedor santista, esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo profundamente envergonhado. Marque na sua agenda. A noite de ontem, segunda-feira, dia 6 de abril, o dia 6 de abril entra para a história do Santos como o dia da infâmia. O dia em que um colegiado que supostamente representa o Santos Futebol Clube decidiu colocar a instituição que nós amamos de joelhos. O Conselho Deliberativo do Santos, de maneira vergonhosa, de maneira patética, de maneira asquerosa, aprovou as contas do presidente Marcelo Teixeira de 2025 e chancelou um golpe. O que está acontecendo no Santos Futebol Clube, além da destruição moral, além do apequenamento da instituição, é um golpe em curso, é uma maracutaia que fede de longe e que fere, inclusive, o processo democrático do Santos que se avizinha. No final do ano, deste ano que nós estamos, o santista que tem direito a voto, o associado que cumpre os requisitos, vai escolher se ele quer a manutenção do que está aí ou se ele quer um novo modelo de gestão. O associado vai decidir se ele quer a destruição permanente do Santos ou se nós conseguiremos caminhar por um outro caminho. Mas eu fico me perguntando se haverá tempo do sócio tentar salvar o Santos. Porque a noite de segunda-feira, 6 de abril, é uma das páginas mais vergonhosas e tristes da história do Santos Futebol Clube. Vamos falar sobre a escandalosa aprovação das contas de Marcelo Teixeira e do escandaloso contrato de renegociação de dívida com o Neymar. Se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, hype esse vídeo. Compartilhe, por favor, esse vídeo. Os vídeos aqui do meu canal que não tratam de campo e bola, pré-jogo, live pós-jogo, o nosso quadro de ideias para o treinador, eles não têm uma audiência boa. Eu admito. Mas, gente, eu te peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo. O torcedor do Santos precisa saber do que está acontecendo. A gente precisa espalhar esse tipo de informação feita por quem verdadeiramente ama o Santos. Porque essa corja que está lá diz que ama o Santos, mas o que eles fizeram ontem e o que eles estão fazendo só pode ser feito por alguém que tem a intenção de implodir, de dinamitar, de destruir o Santos Futebol Clube. Vem comigo, eu vou tentar manter a calma para te contar o que aconteceu. Ontem à noite, segunda-feira, agora são, veja aqui o horário, 8h26 da manhã desta terça-feira. Ontem à noite, houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Santos para votar as contas do ano de 2025, para votar o balanço, para votar o resultado financeiro do ano de 2025 da gestão Marcelo Teixeira. Primeiro, você precisa saber que as contas foram aprovadas com 109 votos a favor, 37 votos contrários e uma abstenção. Uma vitória esmagadora, acachapante, a favor das contas do Marcelo Teixeira. Mas isso não surpreende. Afinal de contas, o Conselho Deliberativo é teixeirista. Ele tem 100% do Conselho e o presidente do Conselho é seu funcionário na iniciativa privada. E o que previa as contas do Santos, André? Bom, vamos lá. De acordo com esse relatório, o Santos teve uma dívida, um déficit de 79,3 milhões de reais. Ou seja, quando a gente soma tudo que o Santos arrecada e tudo que o Santos gasta, o saldo ficou negativo em pouco mais de 79 milhões de reais. No orçamento, lá atrás, a previsão de déficit era de 89,5 milhões de reais. Nesse momento você vai me dizer, André, e por que você está esperneando, arrancando as calças pela cabeça? O déficit foi de 79, mas o orçamento previa 89. Você enlouqueceu, André? Primeiro, gente, que você precisa saber que esse déficit de 79,3 milhões de reais
só foi possível por conta de uma pedalada fiscal. André, me explica. Quem o Santos contratou durante o exercício de 2025, o exercício fiscal de 2025? Simplesmente um tal de Neymar. E aquele primeiro contrato de 6 meses, vocês se lembram? O Neymar ia jogar no Santos só por 6 meses, de fevereiro a junho de 2025. Previa, entre outras coisas, um pagamento obrigatório de 15 milhões de euros em direitos de imagem para o Neymar. Fazendo a conversão para a nossa moeda, nós estávamos falando de cerca de 85 milhões de reais que o Santos obrigatoriamente teria que pagar para o Neymar. Dívida essa contraída em 2025. Só que o Santos não pagou isso para o Neymar. Não pagou. E barrigou esse pagamento para mais adiante. Só que para que essa dívida, que com juros e correções já ultrapassou os 90 milhões de reais, e eu vou voltar nesse número daqui a pouco, o Marcelo Teixeira, junto com o Neymar pai, fizeram bem bolado. Deram a dívida como quitada, jogaram para frente, para o próximo exercício fiscal, portanto, que só será votado no ano que vem, e aí você some com essa dívida e o rombo fica dentro do previsto pelo orçamento. Então, o que você precisa saber de ponto de partida é isso. A dívida só está dentro do previsto porque houve uma pedalada fiscal, uma manobra fiscal arquitetada por Marcelo Teixeira e pelo Neymar pai, através da NR Sports. E essa dívida que o Santos pegou, levantou o tapete e empurrou para baixo dele, ela é escandalosa, os novos termos desse contrato. André, como assim? Vamos lá. Para que vocês não achem que isso aqui sai da minha cabeça, vamos para uma matéria que foi publicada ontem pelo Diário do Peixe. Vamos a uma matéria que foi publicada ontem pelo Diário do Peixe. Acordo entre Santos e NR Sports tem CT como garantia e cláusula de reeleição. Uma matéria escandalosa. Não a matéria, o que ela nos revela. Publicada ontem, 12:30. Assinado por Giovanni Martinelli, criador do site, Henrique Farinha e Rodolfo Gomes. O Santos renegociou e repactuou a dívida de direitos de imagem do atacante Neymar com a NR Sports em 30 de dezembro de 2025. A dívida assumida chega a 90 milhões e 500 mil reais e o CT Meninos da Vila foi apresentado como garantia de pagamento. Além disso, cláusulas do contrato, obtido pelo Diário do Peixe, condicionam a forma de pagamento a uma possível reeleição do presidente Marcelo Teixeira e também da transformação do clube em SAF. O documento foi assinado presencialmente por Marcelo Teixeira, Fernando Bonavides, vice-presidente, Daniel Cury, diretor jurídico, representando o Santos, e por Altamiro Lopes Bezerra, diretor financeiro do Instituto Neymar e conselheiro da NR Sports. O pagamento do valor total do acordo foi dividido de duas formas. No início deste ano, 2026, o clube teria que pagar à NR Sports um total de 26 milhões, divididos em 5 parcelas de 5 milhões e 200 mil de janeiro a maio, que a gente, inclusive, não sabe se foi pago, tá? Porque o Santos foi questionado se os pagamentos estão em dia e não respondeu. Já os 64 milhões e 500 mil remanescentes têm condições de pagamento diferentes. O contrato prevê o pagamento de 43 parcelas mensais de 1,5 milhão, com vencimento da primeira parcela no mês subsequente ao pagamento integral da quinta parcela de 5 milhões e 200 mil, acrescidas da correção monetária com base na variação do IPCA calculado pela FGV. Se o pagamento das 5 parcelas iniciais for realizado dentro do prazo previsto, portanto até maio, a primeira parcela desses 64 milhões é em junho. E aí, se o Santos honrar essas 43 parcelas, elas terminarão em 30 de dezembro de 2029. Portanto, no último dia da próxima gestão. O que já é uma imoralidade. O Marcelo Teixeira contratou o Neymar, deu uma pedalada fiscal, alongou o pagamento e empurrou para o próximo presidente, que vai ter que pagar isso ao longo de toda a sua gestão. Mas
Aí é que vem a imoralidade mor. No entanto, o contrato prevê uma cláusula de execução antecipada em caso de não reeleição de Marcelo Teixeira à presidência. O Santos terá a eleição na primeira quinzena de dezembro deste ano, ou seja, caso o atual presidente não vença as eleições, o próximo mandatário terá que liquidar tudo de uma vez. O que isso quer dizer, gente? Que o contrato está dizendo o seguinte: não, tudo bem, a gente parcela em suaves prestações, 43 prestações, mas se o Marcelo perder, o próximo presidente tem que pagar 64 milhões no ato, à vista. Isso é um escândalo. Isso é um golpe contra o Santos. Isso é um golpe contra a democracia santista. O que está dito aí é o seguinte: sócio, você tem que reeleger o Marcelo Teixeira, porque senão você vai inviabilizar as contas do Santos. Porque convenhamos, gente, um time fudido financeiramente como o Santos, como é que vai ter condição do próximo presidente, quem quer que seja, que não seja o Marcelo Teixeira, caso não seja, de pagar 64 milhões no cash, à vista, no Pix? Não tem dinheiro. E aí vocês querem saber como a imoralidade se torna ainda maior? A quarta cláusula do contrato também garante execução antecipada em caso de transformação do clube em SAF, ou seja, virou SAF, a empresa tem que pagar no ato. Caso o clube não se transforme em SAF e não pague o total do contrato, o CT Meninos da Vila será dado como garantia à NR Sports. Na cláusula 5ª do acordo, caso o Santos se negue a assinar o instrumento específico de cessão do CT, o clube estará sujeito a multa diária de 1% sobre o valor total devido. 90 milhões, 1% dá 9 mil reais, não é? 90 mil reais. Veja isso, gente. O próximo presidente não é o Marcelo Teixeira, tem que pagar no ato. Não pagou, CT Meninos da Vila é entregue para o Neymar pai. Não entregou, 1% de correção em cima dos 90 milhões por dia. E assinaram essa merda. Ah, André, de onde é que você está tirando essa informação? Quem garante que o Diário do Peixe está falando a verdade e não está, né, como dizem por aí, tumultuando o ambiente, jogando o Neymar contra a torcida? Porque vocês, blogueiros do YouTube, vocês só inventam coisas. Vamos falar da Sul-Americana. Então tá aqui, ó, prints do contrato. O Santos reconhece, confessa e declara de forma irrevogável ser devedor da NR Sports no total de 90 milhões. 26 milhões, 64 milhões, 26 milhões pagos em 5 parcelas mensais, no valor de 5 milhões. As assinaturas aqui do nosso gerente jurídico, Daniel Cury, do Altamiro Bezerra, da NR Sports. Provavelmente essa daqui seja a assinatura do Marcelo Teixeira, porque tem algo que parece um M. Essa letra B parece ser de Bonavides, do vice. Tá tudo aqui, ó. Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Olha aqui. 64 milhões em 43 parcelas de 1,5 milhão. Aí vem aqui, ó. Constituem ainda hipóteses específicas de vencimento antecipado. Não reeleição do presidente Marcelo Teixeira. Gente, tá tudo aqui. Garantia. Na hipótese de inadimplemento ou vencimento antecipado, o Santos oferece como garantia real o imóvel conhecido como Centro de Treinamento Meninos da Vila. Caso se recuse a formalizar este instrumento no prazo de 30 dias, estará sujeito a multa de 1%. Isso aqui foi assinado no dia 12 de janeiro de 2026. Gente, e essa merda foi aprovada ontem por mais de 100 votos, mais de 67%, 2/3 do conselho aprovaram esse escândalo. Eles aprovaram esse golpe contra a democracia do Santos. Ou vocês acham que isso não vai ser usado na campanha?
Ou isso já não é um estelionato eleitoral? Vote em mim, porque só eu consigo manter o parcelamento com o pai do Neymar. Se você votar no fulano, ele tem que pagar à vista. Não vai ter dinheiro. Então, se você não votar em mim, a gente vai ter que ceder o CT Meninos da Vila para o pai do Neymar. Onde é que as nossas jovens promessas vão treinar? Cretinos! Vocês são cretinos! Quem assinou essa merda, esse escândalo, e vocês, conselheiros, vocês são uns vermes. Vocês aprovaram isso. Aliás, eu preciso entender se esse contrato ele não é nulo. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque é o seguinte, o artigo 88 do Estatuto do Santos diz o seguinte: não será permitida a oneração do patrimônio social para fazer frente às despesas decorrentes do desporto profissional. Ou seja, você não pode dar patrimônio como garantia de dívida. E foi exatamente o que fizeram. Artigo 88 do nosso Estatuto, da Constituição Santista. Esse contrato me parece ser nulo. Só que aí depois, um colega me chamou a atenção para outro artigo do Estatuto. O artigo 80, que diz o seguinte: os bens imóveis e as marcas somente poderão ser alienados ou onerados por qualquer gravame mediante expressa autorização do Conselho Deliberativo em reunião especialmente convocada, com a presença mínima da metade de seus componentes e a aprovação de pelo menos 2/3 dos membros do Conselho Deliberativo presentes. Isso aconteceu previamente? Essa daqui é a brecha para você driblar o artigo 88 que eu li primeiro. Mas o Conselho foi convocado antes para ter essa autorização de 2/3? Então, gente, isso é uma safadeza, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. E mesmo que o Conselho tenha sido chamado antes, que 2/3 do Conselho tenha sido favorável a essa aberração, os conselheiros do Santos aprovaram isso. Gente, acabou. Fecha o Santos, fecha. Fecha essa merda. Acabou. O Santos, como a gente conhecia, morreu ontem, dia 6 de abril. É escandaloso, é vergonhoso o que esses caras fizeram. Vocês, conselheiros, vocês são repugnantes, é isso que vocês são. 109 votos vergonhosos a favor dessa imoralidade, dessa indecência. Vocês aprovaram uma pedalada fiscal que tem como pilar de sustentação esse contrato esdrúxulo. Vocês são a escória do Santos Futebol Clube. Acabou o Santos como a gente conhece. Acabou. Isso é um golpe em curso. O slogan está pronto. Vote em mim, senão a gente vai perder o CT Meninos da Vila. Então, gente, eu imploro, eu conclamo, eu suplico que você compartilhe esse vídeo. O meu canal não é dos maiores, mas também não é dos menores. Eu falo aqui para quase 20 mil santistas. É mais do que uma Vila Belmiro. Por favor, nessa hora do almoço desta terça-feira, compartilhe ao máximo esse vídeo. Mais tarde eu vou voltar para a gente falar de campo e bola, que é o que a maioria aqui que me segue gosta. De saber campinho, provável escalação, onde é que assiste o jogo. Mas, gente, o Santos está se inviabilizando. O Santos entra ano, sai ano, briga para não cair por causa de indecências como essa. Um time não fica na parte de baixo da tabela todos os campeonatos que disputa por acaso. O processo de destruição institucional do Santos está a todo vapor. E a noite do dia 6 de abril entra para a história como um golpe que fere de morte a moralidade, a legalidade, o processo democrático de forma isenta do Santos Futebol Clube.
É uma vergonha o que a gente presenciou na noite dessa segunda-feira. É uma vergonha o que eles estão fazendo com o Santos. Essa cambada. Não há limites. Não há limites para a sabugice dessa gente. Eles estão de joelhos para o Marcelo Teixeira. Eles colocaram o Santos de joelho e colocaram o nosso patrimônio como garantia. E se o Neymar tivesse arrebentando com os jogos, ainda assim seria muito questionável esse contrato. Mas quando o Neymar escolhe quando joga, tem que fazer essa merda desse controle de carga, pensando na seleção e não no Santos. Jogando 4 jogos no Brasileiro e tomando 3 cartões amarelos, sendo 2 por reclamações. Quando a gente põe tudo na balança, é um escândalo o que foi feito. O Santos virou refém do Neymar pai e do Neymar filho. E me desculpe se você se chateia se eu digo isso. E olha que dentro de campo, aqui está alguém que tenta defender o Neymar quando possível. Mas, gente, tem coisas na vida que não cabe o debate do certo ou errado. Tem coisas na vida em que não dá pra gente, não, mas veja bem, e se não? Tem coisas na vida que ele só tem um lado. E se você, diante de tudo que eu te expliquei, que eu te mostrei, que eu te contei, se você não se indigna com isso, se você acha que tá tudo certo, que tá tudo bem, você colocar esse tipo de cláusula, botar o CT do Santos como garantia e condicionar o parcelamento disso à reeleição de um presidente que está destruindo o Santos, se isso não te incomoda, se isso não te constrange, com todo respeito a você, caro telespectador do meu canal, reflita. Reflita. Porque você está sendo complacente com uma tragédia anunciada. Então reflita. Compartilhe esse vídeo. Me desculpe pela extensão desse vídeo, mais de 22 minutos, mas as coisas precisam ser ditas tintim por tintim, passo a passo. O dia 6 de abril não pode ser esquecido. Tal qual o 6 de dezembro de 2023, que nos rebaixou, o 6 de abril de 2026 é o dia da infâmia, é o dia da vergonha, é o dia em que o Santos foi colocado de joelho diante de uma gestão incompetente, de uma gestão desastrosa, e houve a chancela de quase 70% dos conselheiros, que, em teoria, deveriam fiscalizar os desmandos de uma gestão. Eles colocaram as suas impressões digitais numa das tragédias, numa das páginas mais tristes da história do Santos. Essa gente precisa ser extirpada do Santos já. Não há mais condição dessa gentalha permanecer. O impeachment tem que acontecer agora.